em tudo e guardai o que for bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Me pediu, o Edson, dentro do seminário de dons, pediu para eu me falar sobre discernimento dos Espíritos. E o que é discernimento? O dom do discernimento é uma capacidade espiritual que permite uma pessoa, geralmente no contexto religioso, distinguir entre diferentes fontes espirituais e influências, como o que é divino, humano ou maligno. É um dom que ajuda a identificar a verdade e a proteger contra enganos. Semana passada o Robson falou sobre o dom da profecia. Ele dizia isso, mais ou menos alguma coisa sobre isso, de uma profecia humana, ou diabólica, ou uma profecia divina. Para termos uma certeza o que é e o que não é, nós temos que ter o dom do discernimento. E o discernimento, os dons, quando a gente pensa assim, que às vezes dom é para algumas pessoas. Não, dom é para todo mundo, dom é para a igreja. A igreja, sabe? Tanto que para um dom, ele tem que ser validado, vamos dizer assim, pela igreja, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. Sabe, não é um negócio assim, sabe? Eu tenho dom, sabe? Eu vou sair fazendo, falando, não, sabe? Tem que ser. Hoje eu estava pensando, relendo um pouco esse estudo que eu fiz. Eu me lembrei que há mais de 40 anos que há uma manifestação de Nossa Senhora na Rio de Glória, mas a igreja ainda não se pronunciou dizendo é verídico ou não é verídico. Por quê? Porque a igreja ela é prudente. A igreja ela vai com prudência. Então a igreja não vai assim, é assim, acabou. Não. Há um tempo atrás saiu uma reportagem na televisão de uma casa que, por um efeito do tempo, ficou como se fosse uma silhueta de Nossa Senhora no vidro. E começaram a fazer procissão para ir na casa, porque achavam que era imagem de nossa aparição de Nossa Senhora. E tinha gente aproveitando, obviamente, para ganhar um cascalinho, fazendo excursão para ir lá, sabe? Até que foi um vidraceiro, um homem experiente, falou: isso aí é uma manifestação normal da vida, que aconteceu, não se sabe porquê, e acabou aparecendo a silhueta de Nossa Senhora. Então, o discernimento leva a gente a isso, sabe? A ver as coisas que não. Quando a coisa é boa, quando a coisa não é ruim. Eu tenho uma passagem na minha vida de um casal que eles se conheceram, eles queriam namorar. Eu tenho medo dessas coisas, mas não de namorar, não, é outra coisa. Eu vou parar. A pessoa me disse assim, eu falei assim: vocês vão namorar? Ela veio para mim e falou assim: estou esperando o senhor falar. Como assim? Quando o senhor falar, a gente namora. Eu falei: aí, rapaz. Beleza. Passou um tempo, começaram a namorar. Opa, o senhor falou que era para namorar. Beleza. Passou um ano, alguém perguntou, ué, vocês não vão me dar um passo aí? Não vai ficar noivo? Estamos esperando o senhor falar. Aí ficaram noivos, foi um diácono, quando eu morava lá no satélite, o diácono foi lá na casa, seu Rubens, que Deus o tenha, viveu até 102 anos, um diácono, um santo homem. Ele foi lá na casa, fez toda a celebração, do noivado, bonitinho. Qual é a sequência?
Pode falar alto. Namorar, noivar, casar. Não, eles terminaram. Eles terminaram. Aí, quando eu soube que eles tinham terminado, aí eu me questionei a mim mesmo, falei, peraí, se Deus falou, se foi Deus que falou para namorar, se foi Deus que falou para noivar, ele vai falar para casar e não terminar. O que eu quero dizer com isso? Olha, sabe, a falta do discernimento, o que acontece? A gente confunde as coisas, sabe? A gente confunde as coisas. Aí fala, foi Deus que falou. Às vezes, hoje pensando nisso, tem muita gente na internet falando um monte de besteira em nome de Jesus, sabe? Que a gente tem que, sabe, ter a coragem, sabe, de olhar e falar, não aceito isso. Porque tem muita besteira sendo falada na internet em nome de Jesus e que tem levado muita gente para o inferno por falta, sabe? Então, quando fala dom do discernimento, é para todo mundo. Nós temos que ter esse discernimento natural, sabe? Eu cito desse casal porque foi uma coisa, sabe, assim, que deixou todo mundo, não só eu, na época deixou todo mundo, sabe, pasmo, porque o moleque rezava para namorar, rezava para noivar, e era para casar, mas terminaram o noivado, e hoje o rapaz é casado com outra pessoa, a menina casou com outra pessoa, que já separou, e já não sei será que o rolo que ficou na mesma pessoa. Então, o dom do discernimento, quando a gente vai, sabe, falar assim, eu tenho pedir isso para Deus. Por que a gente tem que pedir o dom do discernimento para Deus? Para não fazer besteira, para não fazer umas atrapalhadas na vida. Sabe, a gente, às vezes no grupo de oração, acontecem algumas coisas dentro do grupo de oração. Não dê importância, deixa ele falar à vontade. Amém? Às vezes dentro de uma profecia, uma palavra, dentro do grupo de oração, uma palavra mal colocada, cria uma rebordose. E o demônio e o Satanás, ele quer isso. Ele quer criar divisão dentro da igreja de Jesus. Amém? Amém. Então, o dom do discernimento nos permite reconhecer o que é de Deus, o que é do diabo e o que é humano. Mas é um dom que eu tenho que pedir para Deus. Como todos os dons eu posso pedir. Mas esse por quê? Por que eu falo que o discernimento é essencial para o conhecimento espiritual? Porque ele nos ajuda a discernir o bem do mal. Se eu coloco aqui na minha frente um fogo e a água, onde que eu vou pôr a mão? No fogo ou na água? Na água, por quê? Porque eu sei que na água não vai me machucar, mas o fogo vai me queimar. Amém? Então, perceber bem que quando a gente vai fazer alguma coisa, peça direção a Deus, peça direção, Senhor, o que eu faço? Por onde eu vou? Por onde eu caminho? Porque quando a gente começa, sabe, a buscar, a pedir a Deus a direção, a gente evita de fazer muita besteira. Amém? Eu peguei um negócio na internet que eu quero partilhar com vocês, só para entender como que o diabo, como que o demônio, ele quer destruir todas as coisas. Acho que alguém já deve ter visto sobre isso. Nunca solte o cavalo. Um cavalo estava amarrado e tentando se soltar. Um demônio se aproximou e soltou o cavalo. O cavalo feliz saiu pulando e acabou entrando nas terras de um fazendeiro e começou a comer a plantação. O dono da fazenda, com raiva, pegou sua espingarda e matou o cavalo. Então o dono do cavalo pegou sua espingarda e matou o dono da fazenda.
mulher do dono da fazenda viu e matou o dono do cavalo. Os vizinhos, por justiça, mataram o filho do casal fazendeiro e queimaram sua fazenda. Então eles perguntaram ao demônio: por que você fez tudo isso? Eu só soltei o cavalo. O demônio falou isso: eu só soltei o cavalo, não fiz nada. O que eu quero dizer? Por que eu peguei essa historinha aqui? Porque quer dizer o seguinte: muitas vezes nós estamos na igreja, no grupo de oração, no trabalho para Deus, numa pastoral, e vem sempre alguém falar uma coisa, ou é uma visão, ou é uma crítica ao seu trabalho, ou é falar que você está, sabe, se fosse eu fazia diferente, porque você não está, sabe, não sei o que, beleza. Só que se a gente não tiver ligado em Deus e pedindo esse dom, esse discernimento, sabe, a gente vai parar, vai estagnar a obra de Deus. Por quê? Porque você vai dar opinião, vai dar ouvidos àquela pessoa, aquilo que ela está falando. Então, não fazer com esse demônio aqui. Eu só soltei o cavalo, não fiz nada. Quem fez foram as pessoas. Às vezes a gente na igreja começa no grupo de oração, às vezes alguém solta uma coisa. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar, tem que falar. Uma vez lá no satélite, o grupo de oração que eu participava queria comprar uma casa. E nós começamos a trabalhar para comprar a casa. Aí apareceu, como diz o padre Luiz, um filho de Maria, e começou assim: eu posso ajudar vocês. Imagina, na época, em 2003, 2002, 2003, 80 mil reais. 80 mil reais era muito dinheiro. Continua sendo, até porque não tem, né? Continua sendo. Não. Eu fui monge beneditino. Eu conheço uma base lá de São Paulo e eles ajudam as pessoas. Beleza, né? Não, eu vou conversar com o monge, com o abade. Beleza. Aí ele veio com um papelzinho na minha mão, falei com o abade não vai liberar o dinheiro para você. Beleza. É bom, né? Vai liberar 80 mil reais, vamos comprar casa, eu não tenho a casa, porque eu vou ter uma casa. Eu morava nessa casa na época. Só que a coisa foi passando. Aí esse rapaz, ele se passava por um monge. Como é que ele fazia? Pessoalmente, ele não vou dar o nome dele, senão eu posso me complicar. Mas ele era uma pessoa. Ele sabia o nome dele. Aí ele ligava para algumas pessoas e se passava pelo irmão Márcio. O irmão Márcio não existe, então ele que usava esse nome, então posso falar à vontade. Aí falava no telefone assim, para algumas pessoas, e ele falou algumas vezes para mim, que a gente tem, não é costume, mas coisa no final do ano de dar uma parada, até para questão de novena de Natal e tal. Ele falava assim, o irmão Márcio: não, vocês não podem parar, vocês têm que continuar. Aí esse rapaz ia falar com outras pessoas e falava assim: não, vocês têm que parar, vocês têm que descansar, vocês têm que viajar, vocês têm que passear. Sabe o que isso causou? Causou uma briga entre aqueles que recebiam a ligação do irmão Márcio com o rapaz que falava as coisas. Ficou uma briga, uma confusão. E Deus foi falando, sabe? Deus foi mostrando para a gente: não está certo, sabe? Até que alguém, usado por Deus, falou assim, chamou a gente, todo mundo, e conversou assim: vocês não estão percebendo que está dividindo vocês?
Você não estão percebendo que ele está criando divisão, discórdia entre vocês, fazendo vocês brigarem? E dessa forma, a obra que vocês estão fazendo vai acabar? Aí que a gente caiu na real, mesmo. E às vezes, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós temos que tomar muito cuidado. E por isso que é interessante o dom do discernimento. Em tudo. Ali no livro que o Berto me passou, fala da gente ter o discernimento até mesmo nas coisas materiais do que eu vou fazer, sabe, o que eu quero fazer. Porque às vezes a gente vai, não, porque eu preciso, sabe, não, eu vou, sabe, eu vou comprar tal coisa, tá bom, mas você tem condição, você vai ter condição de bancar esse negócio depois. Eu tenho vontade de ter um carro. Já tive 2 carros, né? 3, quer dizer, 2,5. Eu tive um Carrete, um Fiesta e um Peugeot. Então, 2 por mês, você sabe qual é o Peugeot. O carro horrível. Comigo ele não andou nem 3 meses, quebrou. Então, eu tive 2 carros no meio. Eu tenho vontade. Essa semana eu encontrei com um rapaz que trabalha na loja aqui e falou: olha, eu estou indo na loja, vai lá que tem carro bom e barato. Eu falei: você tem carro bom e barato? Eu não tenho dinheiro para comprar. Diferente. Então, tenha, sabe, cuidado nas coisas que a gente vai fazer. Discernimento entra em tudo. Não só, entra principalmente no campo espiritual, sabe? Onde a gente percebe, né, na intercessão, a gente percebe, Deus fala que, sabe, mostra o que pode vir a acontecer na nossa vida de oração. Quando a gente está rezando, busca a Deus, pede a Deus: Senhor, o que eu faço? Às vezes aquele filho de Maria que chega para você e fala um monte de coisa para você. Às vezes você está caminhando firme com o Senhor, você está caminhando firme na igreja, no grupo de oração, chega aquele filho de Maria e fala aquela besteira para você, como já aconteceu comigo. De gente que veio falar coisa para mim, sabe? Que a vontade minha era largar da igreja e dar um murro na cara da pessoa. Sabe? Porque a pessoa. Mas graças a Deus, na hora eu percebi, não era a pessoa, era o diabo, era o demônio, era o capeta, era o satanás, era um monte de você dá para ele. Que está usando aquela pessoa. E que usa as pessoas às vezes para tirar a gente do caminho do Senhor. Por isso que é necessário, sabe, a gente estar ligado no Senhor, mas ligado, buscando a Deus, cheio do Espírito Santo, pedindo discernimento dos Espíritos. Porque tem muita gente que às vezes não quer o teu bem, que bate nas tuas costas, que fala assim: estamos juntos, irmão. Mas quando você vira as costas, mete o pau, você mete a faca nas suas costas. Tem muita coisa disso que acontece. Mas essa noite o Senhor quer nos dizer: abra os olhos, peça o dom do discernimento, peça discernimento das coisas. Não tome decisões, sabe, de supetão. Para, pensa, reza, fala com o Senhor, olha para Jesus e fala: é isso mesmo? É isso mesmo? Claro, tem coisas que a gente que vai ter que decidir, Deus não vai falar para você. Se você quer comprar um carro, você sabe, você vai decidir o carro que você vai comprar, a cor, modelo, se tem acessórios ou não tem acessórios. Mas na tua vida espiritual, peça discernimento. Não vá, sabe, engolindo tudo que se fala. Tome muito cuidado, sabe? Eu pensei tanta coisa, eu me lembrei de tanta coisa, sabe? Estudando sobre discernimento, me lembrei de um monte de aparição de Nossa Senhora que tem por aí. Tem um caboclo aqui em Jacareí. Eu vi aquele cara uma vez. A primeira vez que eu vi, sabe, deu uma certa dúvida. Esse negócio que era sério. Mas o passar do tempo foi mostrando que não. Que ele queria se aproveitar um pouquinho também para ganhar dinheiro.
Muitas aparições. Por isso que eu falo, tome cuidado com muitas coisas que a gente vê na internet. Tem muita coisa na internet, sabe, que querem falar, não, porque foi Nossa Senhora. A igreja, quando for uma aparição de Nossa Senhora confirmada, a igreja vai bater martelo. Na Índia, agora há pouco tempo, depois de sei lá de quantos anos, foi confirmada pela igreja. Depois que passou por cientistas, por um monte de coisa, foi confirmada uma aparição de Jesus na Eucaristia. E quem pode entrar na internet, no Google, você vai achar essa agora há pouco tempo. Mas a igreja não fez assim, acabou. Não, a igreja vai com calma. Então, a nossa mãe igreja está nos ensinando isso. A gente vai pedir o discernimento nas coisas que você vai fazer, nos caminhos que você vai andar. Quando você vai buscar Deus, sabe? Quando você começa a buscar Deus, sabe? Ele vai mostrando os caminhos que a gente tem que ir, o que a gente precisa largar, o que a gente precisa deixar, o que a gente precisa, sabe, deixando de fazer. Então, o dom do discernimento, ele é muito, é um dom muito lindo, mas é preciso a gente ficar muito atento, porque às vezes Satanás se veste de anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Amém? Eu lembro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, capítulo 15, eu acho. Deus mandou ele na casa de Jessé, pai de Davi, para coroar o rei. E ele foi à casa de Jessé. Aí ele chegou lá e começou a ver os caras lá, os filhos, os caras grandes, bonitos, maravilhosos, bombados e tal, não sei o que. Ele falou, não é esse. Aí ele perguntou para Jessé, está todo mundo aqui? Ele falou, não, tem um lá no campo, então vai buscar ele lá. Vamos buscar. A desilusão de Samuel. Pequeno, magrelo, feio, só mais como é que fala hoje em dia? Cesta básica, tem tudo menos carne. Aí Deus falou, é esse. E ele que foi escolhido como rei. O que Samuel olhou? Ele estava olhando a aparência, mas Deus olha o coração. Amém? Amém. Para a gente terminar, o dom do discernimento é tão interessante que quando a gente, esses dias atrás nós fizemos uma manhã de reunião aqui no Centro Pastoral com a equipe de intercessão, de intercessores da região pastoral. E no final ia sair, vai ser escolhido um coordenador, como é que é o nome que usa? Articulador da intercessão na região pastoral. E o Rogério falou assim, já viu você? Eu falei, não. Quem estava lá sabe que eu falei, não vou. Porque não era isso que Deus queria de mim. Aí no fim, Amanda, tocada por Deus, aceitou a missão de ser articulador da intercessão aqui na região. O estudo aqui diz assim, que às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, a Sheila está no grupo de oração há 40 anos. Não é isso? Mais ou menos, né? Não, ela pode ser a coordenadora do grupo, porque ela está mais tempo aqui, ou a Letícia, ou o Ederson, ou a Lourdes, porque estão há mais tempo no grupo. Não. Porque às vezes aquele homem pode ser de Deus, a pessoa é de Deus, mas talvez por aquela lição Deus não quer ele. Isso tudo, sabe, a gente vai buscar onde? No discernimento dos Espíritos. Ele vai discernir, sabe, quem é. Porque a palavra de Deus vai dizer em Coríntios que Deus usa dos pequenos para confundir os sábios, dos ignorantes para confundir os sábios.
quem mais era aqui vai saber disso, que uma vez estava reunido no fundo do vale aqui, na Cachoeira Paulista, Piquete, não sei onde aqui, um monte de gente. Padre Jonas Abib, Zé Pretinho, Nelson Correia, Pantoja, um monte de gente. Tudo cheio, tudo medalha, tudo cheio de Espírito Santo, e começou profecia aqui, profecia ali, palavra aqui, visão ali, e blá 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 blá. Aí tinha um senhorzinho, mirdo, chinelo havaiana, e que Deus usou dele e falou para ele falar assim: eu não me manifestei ainda, fiquem quietos. Imagina, o Padre Jonas Abib baixar a cabeça para tudo. Porque Deus não tinha falado nada ainda. Talvez fosse uma coisa humana, talvez fosse uma coisa pessoal, mas ali Deus falou: eu não me manifestei ainda. Aí tiveram o discernimento de parar e de fato ouvir a Deus. Amém? Quero te convidar nessa noite a ficar de pé. E a colocar a mão no teu coração. E Deus me coloca assim, que nós temos decisões a serem tomadas na nossa vida. Então nessa noite eu quero te convidar a rezar. A entregar na mão do Senhor o que você traz no teu coração. O que você traz no teu coração. Que Deus te dê a direção do que você precisa fazer. Então eu quero convidar você, com as suas palavras, com o seu jeito, com a sua maneira, do jeito que você sabe, aí falando com o Senhor, vai soltando a sua voz, vai falando com o Senhor. Deus sabe do teu coração, Deus sabe do que você traz dentro de você, da decisão que você precisa tomar, do caminho que você precisa seguir. Nessa noite a dúvida está caindo por terra. O Senhor está derramando sobre nós o discernimento. Então vai falando com o Senhor, vai rezando, vai entregando, vai falando: Senhor, o que eu faço? Qual caminho a seguir? Solta a sua voz em nome de Jesus. Vai falando com o Senhor. Antes de cantarmos, antes de falar nada, vamos falar com o Senhor. Solta a sua voz. Vai colocando para o Senhor o que você traz. Até mesmo seu tratamento médico. Até mesmo as decisões que você tem que tomar na sua vida pessoal.